turminha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá, alunos e alunas! O tema da aula de hoje é propriedades coligativas. As propriedades coligativas, elas são propriedades que dependem apenas da concentração das partículas dispersas na solução. Existem 4 tipos de propriedades coligativas. Nós, nesse vídeo, trataremos de 3 tipos: tonoscopia, crioscopia e ebulioscopia. É importante lembrar que as propriedades coligativas elas vão avaliar o solvente e elas independem da natureza do soluto. Para entendermos sobre propriedades coligativas, é muito importante que a gente entenda o que é pressão máxima de vapor. Então, eu coloquei um esqueminha aqui que é de um recipiente fechado. Ó, tampinha, tá fechado. Então, em um recipiente fechado, chegará um momento em que a evaporação e a condensação ocorrerão na mesma proporção e as fases líquido e gasosa vão coexistir. Nessa situação, o vapor ele vai exercer uma pressão, então o vapor ele vai exercer uma pressão sobre o líquido. Essa pressão ela é chamada pressão de vapor ou pressão máxima de vapor. A tonoscopia, que é a primeira propriedade, ela vai estudar o abaixamento da pressão de vapor de um solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Aí vai vir à mente de vocês, o que é volatilidade? Volatilidade é uma grandeza que está relacionada à facilidade da substância de passar do estado líquido ao estado de vapor ou gasoso. Essa facilidade depende do referencial, por isso a volatilidade é sempre relativa e ela vai ser sempre comparada. Então, a gente vai adicionar um soluto que é não volátil, é um soluto que não tem facilidade de passar do estado líquido para o estado gasoso. Ok. Quando eu adicionar esse soluto, ele vai abaixar a pressão máxima de vapor. Por que isso vai acontecer? Porque conforme aumenta o número de partículas do soluto, diminui a pressão máxima de vapor ou a pressão de vapor. Por quê? Vamos pensar na água. Na água, que é um líquido puro, a evaporação ocorre quando eventualmente uma de suas moléculas ganha energia suficiente para romper as ligações intermoleculares, que no caso da água são ligações de hidrogênio, escapando assim para fora da massa líquida. Se dissolvermos açúcar na água, ocorrerão interações também com as moléculas de açúcar, o que dificultará ainda mais a passagem das moléculas para o estado de vapor. Esse é o efeito de tonoscopia. Então, se eu adiciono um soluto ao meu solvente, esse soluto ele vai dificultar a passagem do solvente do estado líquido para o estado de vapor. E com isso vão ter menos partículas no estado de vapor. E aí a pressão máxima de vapor ela vai ser abaixada. Um outro efeito é a crioscopia. A crioscopia ela estuda o abaixamento do ponto de solidificação do solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Então, conforme aumenta o número de partículas do soluto, diminui o ponto de congelamento. Isso aqui é sensacional, porque é utilizado em nevascas.
Então, o efeito de crioscopia, ele pode ser observado em regiões onde há neve. É uma prática comum nessas regiões a adição de sal comum ou de cloreto de cálcio nas ruas. Sua adição prévia às ruas, ou mesmo posterior, sobre a neve precipitada, promove a fusão da neve. E a solução de água e sal resultante só se congelará novamente a temperaturas mais baixas do que as necessárias para a solidificação da água pura. Evita-se assim a formação de camadas de gelo, cujo baixo coeficiente de atrito aumenta o risco de acidentes de trânsito e de quedas entre os pedestres. O último efeito que a gente vai estudar é a ebulioscopia. A ebulioscopia estuda o aumento da temperatura de ebulição do solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Então, de novo, vou mexer com o solvente pela adição de um soluto não volátil. Como eu vou mexer com esse solvente? Aumentando a temperatura de ebulição. Por que eu aumento a temperatura de ebulição? Porque eu estou aumentando o número de partículas do soluto. As partículas do soluto são solubilizadas e ficam dispersas no solvente. Com isso, o número de moléculas de água da fase líquida em contato com a fase de vapor passa a ser menor, pois elas estão participando do processo de solubilização do soluto, que é a solvatação. A passagem dessas moléculas para a fase gasosa fica inibida e, consequentemente, esse processo ocorre mais devagar. No entanto, as moléculas de água da fase gasosa continuam a se transferir para a fase líquida com a mesma rapidez. Para que a inibição seja superada, é necessário fornecer mais calor ao sistema, para que as moléculas de água da fase líquida possam se desprender da solução e se transferir para a fase gasosa, resultando em uma maior temperatura de ebulição. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal, que chama Quimicana, e vem quimicar comigo.